Ó, aqui aparece para mim, ó, assumir o controle. Deixa eu ver, é um botãozinho. Ah, eu estou mudando agora, ó. Conseguiu? Tá aqui, assumir o controle e eu mesmo estou mudando. Deixa eu ver. Tá mudando para vocês aí? Para mim ainda não. Para mim mudou. Ó, Tudo tô indo pro certo. slide 2, slide 3. Foi, agora foi. Então, porque apareceu aquele botãozinho que você mostrou, Vitória, na lateral, e falou assim, assumir o controle. E aí eu cliquei nele, agora ele tem lá os slides para eu seguindo. Ok? Voltou para a primeira? Tá na primeira. Ok, então. Aparentemente tá ok, eu vou mudando por aqui, então. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Priscila. Oi, Oi, Pri, bom Priscila. dia. Bom dia. A gente vai dar mais uns 5 minutinhos e aí a gente já inicia, gente? Pode ser? Ok. Então tá bom.
Podemos iniciar? Claro, podemos sim. Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma programação do ABCasa Desenvolvimento. Eu sou a Miriam Toloto, responsável por parcerias e desenvolvimento na ABCasa. Hoje, a nossa web aula foi 100% elaborada em parceria com a Universidade AMB Morumbi. O professor Lafayette Martins já está aqui na nossa sala virtual. Mas antes de eu passar a palavra ao professor, eu vou pedir para que vocês mantenham microfones e câmeras desligados, ocultados, para que a gente não tenha nenhum problema aí na nossa transmissão. A equipe ABCasa e a AMB Morumbi permanece aqui, conectados com vocês, para que a gente possa interagir no nosso chat. Na medida do possível, a gente interrompe o professor Lafayette e a gente segue com perguntas e respostas, ok? Professora, a sala virtual é sua, boa aula para todos nós, bom conteúdo e que a gente aproveite bastante. Pessoal, só uma coisinha antes do professor iniciar a aula. A gente enviou o link para o pessoal assinar a lista de presença, tá bom? Tá no chat, eu vou enviar durante toda a aula. Por favor, todo mundo que estiver aqui online, assina a lista, por favor, para a gente saber que vocês assistiram, que vocês estiveram aqui conosco. Ok? Ok, professor, podemos iniciar. Pessoal, bom dia. Desejo um excelente dia a todos vocês aí. Nesse dia que já começou, pelo menos aqui tá meio frio hoje, né? Ontem a gente estava com muito calor esses dias e São Paulo tem essa característica, né? Então hoje já está um dia mais ou menos frio, é um pouco dessa nossa realidade. É um prazer estar com vocês aqui. Quero de novo desejar boas-vindas. Quero fazer um agradecimento ao ABCasa Desenvolvimento, em especial à Miriam e à Vitória, que têm sido grandes parceiras me ajudando nesse processo, deixando todo o ambiente preparado. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelo convite, tá certo? Então, olha só, nos próximos minutos, acho que na próxima hora, a gente vai falar de um tema extremamente importante e é muito clássico, né? Antigo. A comunicação, os problemas gerados pela falta de comunicação, e a gente percebe que é bem provável que nós nunca vamos resolver completamente esse problema, né? Eu costumo dizer lá na agência, onde eu sou diretor de marketing, que o ideal seria que nós fizéssemos um treinamento como esse, né, um bate-papo bacana como esse, e que como se fosse um botãozinho que a gente aciona e a gente internalizasse tudo isso e não precisasse mais falar sobre isso de novo. A questão é que o mercado muda muito rápido. No nosso dia a dia, as coisas são dinâmicas, né? E a gente precisa sempre se atualizar. Então, eu preferi chamar esse encontro de o poder da comunicação bem utilizada, porque a gente vai entender que existe comunicação o tempo todo, do momento que a gente desperta pela manhã, ao momento que a gente vai se deitar à noite, a gente está em processo de comunicação. O que a gente só precisa entender, nos vários aspectos cotidianos, é como a gente deve utilizar essa comunicação. E uma vez que isso acontece de forma satisfatória, do jeito que tem que ser feito, a gente consegue ganhos significativos. E não só no ambiente de trabalho, mas a comunicação para tudo. Seja para educar um filho, seja no relacionamento, em qualquer setor, a comunicação é o que define, ou a habilidade de se comunicar é que define, muitas vezes, o sucesso daquilo que a gente se propõe a fazer. Eu vou me apresentar rapidamente aqui, só uma trajetória, mas eu costumo dizer que a trajetória ela é importante. O que eu fiz, o que eu me formei, por onde eu passei, o que eu estudei, mas se eu não me atualizar, isso vira algo sem muito valor. É importante a atualização constante. Por isso que eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a oportunidade, porque, mais uma vez, nós estamos em busca de uma atualização. Falar de um tema extremamente importante, nesse atual cenário que a gente está vivendo, isolamento social, pandemia, home office, onde as interações pessoais estão ficando escassas, a gente já não encontra as pessoas como a gente encontrava
há um tempo atrás, a gente não consegue dar um abraço, a gente não consegue interagir do jeito que a gente fazia. Isso gera alguns problemas, inclusive, de comunicação. É uma adaptação mundial. Todo mundo está no mesmo contexto, no mesmo barco. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema, essa demanda que exige de nós uma percepção sobre comunicação. Então, vou me apresentar rapidamente e a gente já dá a sequência. Então, olha só, eu sou diretor de marketing e novas tecnologias numa agência digital, denominada Publinet Marketing Digital. A Publinet completa esse ano agora 13 anos. Ainda ontem eu estava comentando que a gente está falando de Google, de marketing digital, logo quando o Google chegou, né? O Google chegou ao Brasil em 2005, e ali em meados de 2007, 2008, a gente já começou a trabalhar com marketing digital. Então, a gente tem acompanhado um pouco essa evolução desses meios digitais, do celular que virou um smartphone, da internet amplamente distribuída na casa das pessoas, né, nos nossos lares. Então, a gente tem um pouco de experiência para falar sobre isso. A Publinet, ao longo desses 13 anos, tem conquistado mais de 200 clientes. E eu vou dizer para vocês que esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora, eu tenho feito com vários clientes nossos da agência, porque tem sido, de fato, uma preocupação de todas as empresas é a comunicação bem utilizada. Então, a iniciativa do AB Casa de Desenvolvimento com a Vitória e com a Miriam tem sido muito pertinente nesse atual momento que a gente está passando e na própria evolução que a gente precisa para se manter atualizado. Em paralelo a isso, eu sou consultor de marketing de uma empresa no Canadá. Eu morei lá um tempo, fiz um trabalho bem bacana, também voltado à comunicação. Eles têm um outro jeito de trabalho, então demandou um pouco de adaptação da minha parte. E eu continuo fazendo essa consultoria mesmo do Brasil de maneira online, assim como essa aula está acontecendo agora. Eu sou professor universitário com mais de 18 anos, né, lecionando para o ensino superior. Atualmente eu estou focado nos cursos de pós-graduação e MBA da Embi Morumbi, universidade com a parceria do AB Casa Desenvolvimento, e também a FMU, que é do mesmo grupo da Embi Morumbi. Sou graduado em Ciência da Computação, Marketing, Propaganda e mestrado na USP, né? Eu dou palestras voltadas à comunicação, a marketing digital, à transformação, um tema que eu gosto muito, que é a arte, o jeito Disney de falar, de encantar o cliente, que é um pouco dessa magia da Disney que a gente consegue aplicar para todas as empresas, todo modelo de negócio. Então, muito da comunicação que a gente vai falar aqui hoje é levando em consideração esse cenário também. Pois bem, então olha só, antes da gente falar de aspectos tradicionais da comunicação, e quando eu digo aspectos tradicionais olha, a comunicação é fundamentada em alguém que está emitindo alguma coisa e do outro lado alguém que está recebendo. Então, é o emissor de um lado e o receptor do outro. Antes da gente entrar nesse aspecto clássico, que o próximo slide vai demonstrar de uma forma visual melhor, a gente precisa entender a comunicação, que ela tem um alicerce, que nesse momento é o posicionamento e a percepção. Então, a gente tem posicionamento e percepção como alicerce da comunicação. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Então, olha só, antes de eu pensar na comunicação bem utilizada, que é o tema do nosso encontro, a gente precisa entender em que contexto essa comunicação está acontecendo. Por exemplo, agora estou aqui diante do meu computador, com a minha câmera ligada, falando com todos vocês. Acaba que eu não tenho um contato visual, né, com cada um de vocês. Aparentemente, eu não sei quem está do outro lado, mas nós estamos utilizando uma ferramenta de tecnologia para promover a comunicação. Nesse contexto, eu preciso entender qual o cenário que a comunicação está acontecendo, qual é o objetivo
desse encontro, qual é a linguagem que deve ser utilizada para depois a gente começar a se comunicar de fato. Então, quando eu digo posicionamento e percepção como alicerce da comunicação, é a gente desenvolver um pouco essa percepção de como me comunicar naquele momento. Eu peguei aqui um treinamento que eu dei num cliente nosso lá da agência, e eu dei um treinamento, tinha 80 pessoas lá na sala, e a empresa tinha 2 escritórios, né, 2 clínicas, melhor dizendo. Uma clínica atendia gente muito rica, e a outra clínica atendia classe média e gente mais pobre. A mesma empresa com posicionamentos diferentes. Então, olha só o título desse slide: posicionamento e percepção como alicerce da comunicação. Então, eu tinha que dizer para todos eles, tinha 80 pessoas lá, e eu não sabia quem que atendia gente rica e quem que atendia gente pobre, vamos dizer assim, né? E a ideia era a gente trabalhar a comunicação para que as pessoas que estivessem atendendo o cliente lá na chegada da clínica pudessem ter essa percepção antes de estabelecer o processo de comunicação. E eu coloquei para eles, eu trouxe como exemplo para vocês, para a gente entender, o que eles estavam dizendo no site deles. Porque a pessoa, quando liga para marcar uma consulta com essa empresa, eles entram no site da empresa para marcar. Quando eles entram no site, eles encontram esse texto que eu copiei aqui, ó. Então, do lado esquerdo, tem aqui, ó: somos uma família dedicada a tratar de outras famílias, concentrando-nos em detectar e prevenir e eliminar qualquer obstáculo que possa impedi-lo de ter uma vida saudável. Com 6 sedes no Peru, filiais na Espanha, Estados Unidos e no Brasil, contamos com profissionais de alta qualidade. Então, olha só, eles tratam quiropraxia, né? Uma clínica de quiropraxia que trata de vários problemas de saúde, em especial hérnia de disco, coluna, essas coisas, né? Percebam que esse lado aqui que eu acabei de ler, que é o lado esquerdo do nosso slide aqui, é a clínica que atende pessoas de uma alta renda. Eles não citam a palavra dor, né? Eles falam em qualidade de vida, eles falam em famílias dedicadas a tratar de outras famílias. E é importante que para a pessoa lá que tem um alto poder aquisitivo, e para ele é importante isso, e para ele é importante isso, ver que a empresa tem sedes no Peru, filiais na Espanha, nos Estados Unidos, porque isso chama atenção. Então, é importante que a linguagem que vai ser comunicada com esse cliente que acabou de chegar na recepção da clínica com uma certa dor, né, porque ele está numa clínica para resolver uma dor, tenha ali uma linguagem adequada a essa pessoa. Já do outro lado do nosso slide aqui, ele diz: nossa clínica vem agregar na vida das pessoas com um novo conceito em saúde, oferecendo tratamento de qualidade a preço justo, rápido e efetivo, sem perder o lado humano para cuidar. Opa! Só está mudando aí o slide. Sumiu da minha telinha aqui o slide. Vitória, Miriam, estão por aí? Oi, tô sim. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver o que aconteceu. Seu Amador Barros, que está com a câmera. Estou subindo novamente, tá, professora? Acho que já vai aparecer aí. Apareceu? Apareceu, vamos voltar lá. Tá bom. Está aparecendo aí o slide onde a gente estava? Para mim ainda não mudou, não. Ah, tá, peraí. Isso, agora sim. Isso, agora voltou. Então, ok. Então, continuando aqui, deixa eu só fazer aqui. Ah, tá, ok. Então, percebam que, nesse contexto aqui, na leitura do texto do lado direito do nosso slide, a gente usa o termo preço justo. Aqui do lado esquerdo, quando a gente fala de um público de alta renda,
se eu der desconto ou qualquer coisa do tipo, não vai fazer muita diferença para quem é da alta renda. Ele não vai decidir a essa clínica só porque ela deu 5% de desconto. Já que do outro lado, nós estamos falando da mesma empresa, tá, pessoal? Por que eu estou citando esse exemplo? Porque é muito importante que eu tenha uma visão clara do meu posicionamento. O meu posicionamento é só atender gente com alto poder aquisitivo, né? O meu foco é atender pessoas de classe média e o pessoal com baixo poder aquisitivo. Toda a minha comunicação tem que respeitar. Eu estou citando um exemplo dessa clínica, mas se a gente pegar exemplos do cotidiano, a gente vai ver muito comum isso, né? Se você vê um comercial de TV, né, da Coca-Cola, você vai ver que tem toda uma linguagem, porque a Coca-Cola é o refrigerante mais caro dentro do supermercado. E se você vê um comercial do refrigerante Dolly, você vai ver que a comunicação deles também é diferente, porque ele é o refrigerante mais barato dentro do supermercado. Então, é mais ou menos esse mesmo exemplo que eu dei aqui. Eu tenho uma empresa que atua para um potencial consumidor de alta renda, e a mesma empresa também tem um serviço para consumidores de baixa renda. O ideal é que a comunicação respeite esse posicionamento e que os atendentes e os profissionais da empresa tenham a percepção de quem está do outro lado para que ele estabeleça um processo de comunicação adequado. Então, olha a importância do título do nosso slide: posicionamento e percepção como alicerce da comunicação. Eu vejo lá nos nossos clientes, nossos mais de 200 clientes, e durante os nossos anos de atuação, grandes problemas relacionados a isso. Quando o atendimento ao cliente não respeita o posicionamento nem da empresa e nem do próprio cliente. Então, antes da gente falar em comunicação, é importante a gente entender que o posicionamento da empresa e a percepção sobre quem está do outro lado é muito importante antes de eu começar o processo de comunicação. Se eu sair do contexto da empresa e ir para um contexto normal, né, de cotidiano, encontrar um amigo, ir para uma reunião, ir para um aniversário, isso tudo acontece de forma inconsciente. Mas se fazer entender é sempre muito importante quando a gente entende onde o processo de comunicação está sendo executado. E aí, olha só, depois dessa explanação sobre posicionamento e percepção como alicerce da comunicação, agora sim a gente fala sobre a questão do formato tradicional. Está dizendo aqui que alguém... a apresentação terminou, outra pessoa iniciou o compartilhamento. Mudou toda a telinha aí, Vitória, você está vendo? Pessoal, alguém está interrompendo a transmissão e colocando a própria tela aqui. Eu estou colocando a apresentação novamente, tá bom? Às vezes está pelo celular, né? Clica sem querer, acontece. Pronto, a apresentação já está aqui novamente, tá? Tá, não chegou para mim ainda aqui, mas está carregando, me parece. Tá bom. Isso, vamos lá, vou assumir o controle de novo. Estou mudando os slides, segundo, terceiro, quarto slide. Apareceu aí, Vitória? Sim, sim, apareceu, tudo certinho. Jóia, então vamos lá. Então, olha só, né? Aqui nós estamos falando do processo normal de comunicação. Então, do lado esquerdo, a gente tem aqui o emissor. Eu, nesse caso, estou transmitindo a informação para vocês, e vocês do outro lado aqui como receptores. Pode parecer simples, né? Sempre o processo de comunicação será fundamentado nesses dois pilares. De um lado o emissor e do outro lado o receptor. Porém, é fundamental entender em qual contexto isso está acontecendo, até para entender, quando a gente fala aqui, ruído, interferências. Por exemplo, vamos pegar o próprio acontecimento de minutos atrás. Isso é um ruído. O ruído não necessariamente é um barulho. A interferência não necessariamente é um barulho. É algo que pode acontecer dentro do processo de comunicação que interfere
que a mensagem que está saindo do emissor chegue em quem está recebendo, no receptor. Então, alguém aí, sem querer, clicou na telinha do celular ou do computador, interrompeu a transmissão. Nesse contexto, é um ruído gerado pelo processo de tecnologia online, onde todas as pessoas estão agora conectadas através de um dispositivo, e esse dispositivo permite que você interaja de alguma forma. Você interagindo de maneira equivocada, pode ser que você interfira no processo de comunicação da apresentação. É um ruído. Quando a gente utiliza termos de tecnologia, e esse é um deles, né, esse mecanismo da aula online, se cair a conexão de alguém, começar a chover numa determinada região onde vocês estão e a internet ficar ruim, vai interferir no processo de comunicação. Então, sempre a gente precisa entender onde que o processo de comunicação está sendo desenvolvido, para que eu faça aquilo que eu estou encaminhando para vocês, do ponto de vista de comunicação, de informação, chegue. Olha que coisa interessante, eu sempre participei de uma integração de um cliente. Então, ele tinha lá encerramento do ano, eu dava sempre uma palestra lá, quando ele ia fazer o encerramento do ano, lá, mostrar os resultados, né, fazer ali uma festa, confraternização e tal. Então, eu sempre começava com uma palestra minha. E ele sempre alugava um salão de convenções dentro de um hotel. E não necessariamente era no mesmo hotel, mas teve uma ocasião que ele alugou um hotel, acho que ele devia estar, o dinheiro devia estar meio apertado aquele ano, eles alugaram um hotel que não era o hotel que eles haviam feito a locação anteriormente. Quando chegou lá, o salão de convenção ele era mais antigo, o próprio hotel era antigo. E aí, quando eu comecei a palestra, eu comecei a notar que as pessoas não estavam prestando atenção no que eu estava falando. As pessoas que estavam do lado direito do centro de convenções não estavam incomodados com alguma coisa. Pois bem, ali eu não entendi muito bem o que aconteceu. Terminou a palestra, não durou muito tempo, e a gente seguiu lá no dia da empresa, tal, confraternização, teve show, um monte de coisa. No ano seguinte, eu fui me reunir com eles de novo para fazer o processo, planejamento do evento, e aí alguém perguntou onde seria. E aí a moça organizadora do evento disse que seria no mesmo hotel, no mesmo salão de convenções. Eis que um funcionário falou, olha, aquele salão lá não é muito legal não, eu estava sentado ano passado lá, até comentei com vocês lembram? A cortina estava muito fedida. A cortina estava com um cheiro terrível, a gente não conseguia prestar atenção, o cheiro era muito ruim. Então, olha só, para vocês entenderem que nem sempre o ruído e interferência, inclusive, os principais ruídos, os que mais incomodam o processo de comunicação, não são barulho, são outras coisas. Então, ainda assim, ele fechou aquele mesmo hotel, aquele salão. Eu sabia o seguinte, que se eles não tivessem lavado a cortina, eu ia ter problema na comunicação. Eu ia fazer a palestra, mas por algum processo, algum ruído, a comunicação não ia chegar do outro lado, porque ia ter um elemento interferindo nesse processo. Então, a gente precisa pensar sempre nisso. Quais são os elementos que podem interferir na comunicação daquilo que está saindo do emissor para chegar no receptor? Por isso que o tema da comunicação bem utilizada é muito pertinente. Por isso que quando a gente fala de posicionamento e percepção como alicerce da comunicação, é muito importante, porque eu preciso saber quem está do outro lado, qual é o tipo de linguagem que eu tenho que utilizar, qual é o contexto físico que a comunicação vai acontecer. É numa sala de aula? Eu sou professor, via de regra, sala de aula. É dentro de um cliente? É na sala de reuniões de um cliente? É através do online? Eu preciso entender onde isso vai acontecer para eu tentar evitar os ruídos e as interferências e fazer com que o processo de comunicação aconteça de forma mais fluida. Aí, olha só. O nosso cérebro processa visuais 60 mil vezes mais rápido que texto. Por isso a importância da gente levar em consideração, inclusive, os aspectos físicos, né? Quando a gente fala em atender um cliente de alta renda, o uniforme dos funcionários, a linguagem, o vocabulário a ser utilizado,
do outro lado, se eu atendo um público de baixa renda, fazer com que ele se sinta cada vez mais acolhido, mesmo pagando com desconto, ou seja, o próprio uniforme, a linguagem, o fato da gente servir um cafezinho, tudo isso são elementos visuais que ajudam no processo da comunicação. 70% dos nossos receptores sensoriais estão nos olhos. 50% do nosso cérebro está ativo no processo visual. 90% da informação transmitida ao cérebro é visual. 40% das pessoas respondem melhor a visuais. Então, óbvio que a gente tem uma percepção sobre isso, mas é importante a gente entender esses percentuais de impacto para a gente fazer uso disso. Lá na agência, nós trabalhamos com marketing digital, campanhas no Google e outras ferramentas digitais. É tudo muito virtual. Então, eu sempre recomendo que o cliente vá até a agência para ele ver os profissionais que trabalham com aquilo. A agência é toda lá animada, né? É toda colorida, bacana, é um ambiente bem alegre. E eu gosto sempre de levar os clientes lá, porque senão ele fica achando que eu estou fazendo algo puramente virtual. Eu já teve um cliente que diz assim para mim, quando ele esteve na agência: poxa, Lafete, que bacana ver, né? Vocês são 22 pessoas. Eu nem imaginava que tinha tanta gente assim para fazer essa questão de marketing digital, porque eu sempre achei que era robô. Então, olha só a importância da gente dar um aspecto visual e fortalecer a comunicação com os aspectos visuais. Desde uma linguagem do vocabulário que é utilizado, que fortalece essa questão visual, o próprio uniforme que os funcionários utilizam, o crachá, a forma que está vestido, então tudo isso consegue melhorar o processo de comunicação. Quando a gente fala, então, sobre comunicação, é falar sobre a forma com que a gente se apresenta. E aí, a comunicação, ou numa apresentação como essa, por exemplo, a gente sempre vai ser julgado. E o julgamento não é algo promissor ou depreciativo, né? Não vai te exaltar e nem te humilhar. A questão do julgamento é que sempre as pessoas vão depositar alguma coisa, alguma percepção. Então, olha só, a gente sempre pode, e a responsabilidade é do emissor, que é o meu caso aqui agora, né? Que o receptor absorva corretamente. A transmissão, a responsabilidade disso é minha, não de quem está ouvindo. E muitas vezes eu me deparo lá na agência com o pessoal dizendo assim: já expliquei 3 vezes e ele não entendeu. E eu sempre digo para eles: pessoal, será que ele não entendeu porque ele não entendeu mesmo ou porque você não explicou corretamente? Lembrando que a responsabilidade do correto entendimento é sempre de quem está emitindo a informação. Se está tendo problema de entendimento do outro lado, é o emissor que precisa rever o seu posicionamento e a percepção para que a informação chegue de maneira correta. Então, essa responsabilidade é do emissor. É possível evitar falhas, nós vamos falar, né, eu preparei 8 dicas aqui de como a gente evitar falhas em comunicação para que ela seja de fato bem utilizada, certo? Para que a gente não tenha ruídos indesejáveis, tá? Então, como evitar falhas? É difícil a gente estar o tempo todo pensando em como evitar falhas, mas algumas dicas podem ajudar a gente nesse processo. Então, eu juntei aqui 8 erros comuns que pode parecer bastante óbvio, mas acredite, você podemos estar cometendo esses erros sem perceber. Vamos falar sobre cada um deles, eu aponto os erros e digo o que a gente deve fazer para evitar que eles aconteçam. Tá? E o item 1 não é à toa que é o primeiro, porque o grande problema de comunicação é a falta de uma escuta ativa. A gente sempre ouviu, na minha trajetória profissional, desde estagiário que eu fui, analista, gerente, e hoje diretor lá da agência, a gente sempre ouviu dizendo assim, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca, então você tem que ouvir mais, falar menos. E isso é uma grande verdade, né?
Então, a falta de escuta ativa é um grande problema, olha só, né? Interromper com frequência o seu interlocutor e fazer suposições sobre o que ele está dizendo antes que ele termine o seu discurso são algumas das características da falta de escuta ativa. Essa técnica de comunicação consiste em estar disposto a realmente compreender e interpretar a mensagem que está sendo transmitida. Acredite, mas grande parte das informações de um diálogo são perdidas porque o receptor está preocupado em formular a melhor resposta e não em compreender. Então, olha só, eu vejo isso muito, né? O cliente liga para reclamar. Vamos pensar nesse cenário, né? O cliente ligou para reclamar, ele está insatisfeito com alguma coisa. Ou até mesmo nós, quando a gente liga para reclamar de alguma coisa, de algum atendimento, enfim, alguma coisa que está incomodando e que não foi de acordo. Então, quando você entra em contato, você ligou lá para a empresa e alguém atendeu, logo nos primeiros segundos, você vai dizer tudo aquilo que está te incomodando mais, porque aquilo já está meio engasgado. Então, alguém atendeu, você fala, olha, queria falar porque eu estou insatisfeito, porque aconteceu isso e aquilo. Vamos imaginar que essa ligação do cliente que vai reclamar de alguma coisa vai durar 2 minutos. Nos primeiros 30 segundos, ele vai mandar tudo aquilo que está mais incomodando ele. Quem está ouvindo do outro lado, deu 30 segundos de reclamação do cliente, o que ele faz? Ele bloqueia já o que ele está ouvindo, porque ele agora quer ficar formulando o que ele vai dizer quando essa pessoa parar de falar. Então, olha só aqui, ó. Essa técnica de comunicação consiste em estar disposto a realmente compreender e interpretar a mensagem que está sendo transmitida. Porque quando você para de ouvir, a pessoa está falando, mas você já não está ouvindo nada, né? O que está acontecendo ali, né? Então está aqui, ó, interromper com frequência o seu interlocutor e fazer suposições sobre o que ele está dizendo antes que ele termine o seu discurso são algumas das características da falta de escuta ativa. Então, deu 30 segundos, você para de ouvir o que ele está dizendo e já tenta formular uma resposta. Eu percebo lá na agência que muito dessa resposta é dizer que a culpa é do cliente. Não está muito preocupado numa solução, de maneira geral nas empresas, tá? Isso acontece no cotidiano de todas as empresas. Então, a ideia é que você ouça tudo, é o que eu digo para o pessoal. Olha, deixa o cliente falar. Ouve de maneira atenciosa tudo que está dizendo. Você vai perceber o seguinte, se você ouvir tudo, você vai conseguir formular uma solução para ele muito mais adequada do que você interromper na tua cabeça aquilo que ele está dizendo para tentar formular um discurso de contraponto para dizer que a culpa é dele, que a culpa não é toda sua. Vamos praticar a escuta ativa. O que fazer? Da próxima vez que se flagrar em um diálogo importante, tente escutar mais do que falar. E não formule respostas previamente. Você perceberá que o entendimento da mensagem será maior e que a conversa será mais fluida. Quando a gente ouve mais, a gente pratica a escuta ativa. O que é praticar a escuta ativa? Seria a empatia. Eu me colocar no lado daquele cliente que está fazendo uma objeção, uma reclamação. E aí estou falando de cliente, pode ser para tudo. Pode ser a reclamação do seu filho na escola, pode ser a reclamação do cônjuge, né? Do marido, da mulher, do namorado, da namorada, enfim. É praticar a escuta ativa. A teoria, ela é bem legal, a prática é mais difícil, mas quando a gente começa a trabalhar a empatia, a gente fica mais equilibrado, a gente sente mais a dor do outro e o processo de comunicação fica muito melhor. Vocês podem ter certeza, muito melhor. Gera menos estresse, quem está do outro lado sente mais seguro. Se for um cliente, ele não vai cancelar o contrato. Ele vai ficar com você porque ele sabe que mesmo quando ele reclama, você sempre ouve e procura dar uma boa solução. E aí, um problema que acontece, né, que muita gente acha que informar é a mesma coisa do que comunicar, e não é. Então, olha só, comunicar pressupõe considerar e compreender o outro para que você seja, de fato, compreendido. Afinal de contas, em comunicação, a responsabilidade da correta compreensão da mensagem é do emissor e não do receptor. Caso isso não aconteça, você não está comunicando nada, você só está informando. Muito cuidado com isso. Tem um livro que eu li que é muito bom, eu deixei ele aí.
que é a informação é a mensagem, a comunicação é a relação, que é muito mais complexa, né, que é uma afirmação do próprio autor do livro. No livro, informar não é comunicar. Quando a gente só diz alguma coisa e a pessoa não entendeu, eu só informei. Quando eu pratico a escutativa, entendo do outro lado a pessoa, em que contexto que está inserido, e eu utilizo formas de falar e ela passa a compreender, aí eu me comuniquei e não informei. E esse é o grande objetivo. Por que que eu trabalho muito isso lá na agência, né? E em alguns clientes também? Porque quando a gente fala em comércio eletrônico, marketing digital, essas coisas que estão todas aí latentes, né, muito fortes com relação ao isolamento, as pessoas comprando pela internet, quando eu vou explicar como isso funciona para um empresário, para um lojista, eu preciso entender que ele não conhece e que esse tipo de termo, de tecnologia, de internet, é um termo um pouco distante da realidade dele, né? Eu tenho um cliente que ele é um metalúrgico. O produto que ele vende, quer ver? Eu vou lembrar aqui, chama fresadora ferramenteira. E esse cara, o universo dele, o dia a dia dele é fresadora ferramenteira. Eu preciso levar em consideração que não é o fato que ele não sabe marketing digital, não é a área dele. Eu falar de uma campanha no Google, quando ele digita no Google, Facebook, Instagram, YouTube, ele até sabe o que é, mas ele não vai entender. É importantíssimo eu levar isso em consideração, porque senão eu sento na frente de um cliente, começo a explicar como que é um projeto digital, e ao final ali eu digo, e eu penso que eu arrasei. Nossa, foi ótima a minha apresentação. E no final das contas, eu só informei e não comuniquei. Porque eu não levei em consideração que o meu receptor não é daquela área. E eu preciso utilizar uma linguagem que seja mais adequada a ele, para que de fato eu comunique e não informe. Então, olha só, o que fazer? De novo, considerar o outro para que sua mensagem seja compreendida. Compreender o seu nível de entendimento, visão de mundo, expectativas, necessidades e interesses. Ou seja, exercer a empatia. Mas como na prática você pode exercer essa empatia? Se a gente praticar a escutativa, que foi a primeira dica, a gente já começa muito bem. Excesso de vícios de expressão. E aí, pessoal, assim, olha, agora com a pandemia nem tanto, mas antes dela, assim, trabalho entre 14 e 15 horas todos os dias, né? Mesmo na pandemia. Mas antes dela eu saía de casa 8 horas da manhã e voltava meia-noite, de segunda a sexta. Eu vou para a agência, passo o dia na agência, saio, vou para a universidade dar aula e saio da universidade 11 horas da noite, da Embi Morumbi, e chego em casa meia-noite e meia, mais ou menos. Por que eu estou citando isso? Porque eu estou falando o tempo todo, estou me comunicando o tempo todo. É uma demanda muito forte da minha área de atuação, das minhas áreas de atuação. Por que eu estou citando isso? Porque é muito comum a gente ter vícios de expressão. Porém, não tem problema em ter vícios de expressão. O grande problema é o excesso do vício de expressão. Eu coloquei alguns aí. Né, daí, tipo, meu. São vícios de expressão bastante comuns. Alguns são vícios culturais. Outros, como palavras alongadas, são utilizadas como recurso inconsciente entre dois pensamentos, entre uma frase e outra. Tome cuidado, o excesso de vício de expressão pode transmitir falta de credibilidade. Quer ver só como isso é verdade? Ó, vou ler esse último texto aqui. Ó. Tome cuidado, o excesso de vícios de expressão pode transmitir falta de credibilidade, né? Ó, eu coloquei um né no final. Quando eu coloco um né no final, e ele é um excesso de vício de expressão, o né ele é o chefe da gangue, né? O né é o que mais aparece aí. Eu uso bastante. Tento me policiar, mas é difícil eliminar. Mas olha só, vou ler de novo. Tome cuidado, o excesso de vício de expressão pode transmitir falta de credibilidade. Parei. Eu tenho certeza disso, estou afirmando isso. Quando eu coloco né no final,
fica uma sensação de que eu, professor Lafayette, não tenho tanta certeza do que eu estou dizendo, então eu vou colocar um né para pedir um apoio em quem está me ouvindo. Olha só, vou ler. Tome cuidado, o excesso de vícios de expressão pode transmitir falta de credibilidade, né? É como se eu não tivesse tanta certeza assim do que eu estou dizendo, então eu coloco né como se pedisse um apoio à plateia ou quem está me ouvindo. Agora, é muito difícil, primeiro a gente identificar o vício de expressão, o que a gente deve fazer, então? Peça para alguém bastante próximo, que você tenha intimidade, para reparar se você possui algum desses vícios em excesso. De novo, ter um certo vício faz parte da linguagem. Nós somos um país continental, né? A gente pega o sul do Brasil, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, existem as peculiaridades culturais e as gírias locais. E as gírias passam a ser vícios de expressão. O que a gente só precisa tomar um certo cuidado para não ter excesso do vício. O vício faz parte, ele não é de tudo ruim, só não podemos ter isso em excesso, pois prejudica o processo de comunicação. Caso tenha, pratique a eliminação de cada vez. Uma dica, substitua o vício de expressão pela pausa, que foi aquilo que eu fiz quando eu falei falta de credibilidade, eu dei a pausa. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí é uma palavra um pouquinho chata na nossa quarta dica, que é ser incongruente. Uma palavra até ruinzinha de falar, né? O que é o incongruente? É o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Lá na agência eu sou diretor, não sou o dono da agência. E o dono da agência, ele é um cara mais explosivo. E às vezes quando ele não está muito de bom humor, você escuta ele falando um pouco alto lá da sala dele. E ele tem alguns clientes que são amigos pessoais e que ele tem um pouco mais de intimidade. E quando ele briga com esses clientes lá, tal, ele acaba falando um pouco alto, tal, e trata de uma forma que só é aceita por ser amigo pessoal. Mas o restante da agência não precisa saber disso, não precisa ouvir isso também. Então eu digo para ele, cara, cuidado com a incongruência, porque às vezes você fica um pouco mais exaltado e você fala algumas coisas para um cliente e nem todo mundo sabe que esse cliente é o teu amigo pessoal. Então, eles vão achar que você está tratando o cliente de uma forma um pouco mais ríspida. E aí você sai da sala e vai no departamento e diz, olha, nós precisamos tratar bem os clientes. Vai ficar muito incongruente, do tipo, você quer que eu atenda bem o cliente, mas você mesmo grita da tua sala lá, então tem que ter um certo cuidado. Então, olha só aqui, ó. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não leve essa frase a sério, é um exemplo perfeito de incongruência. A consequência é a falta de credibilidade, principalmente em cargos de liderança. Por isso que eu dou a dica para ele lá. Muito cuidado, porque quando você for orientar a equipe, você vai perder a credibilidade, porque eles vão dizer assim, pô, você quer que eu atenda bem o cliente, mas eu ouço você dando os gritos da sala? Então, muito cuidado em cargos de liderança, e isso serve para tudo, inclusive na educação de um filho. Quando você estiver exigindo que o seu filho faça uma coisa, e se você não pratica aquilo, pode ser que um dia ou outro você vai ouvir o filho dizendo, poxa, pai, você pede e exige que eu faça, mas você mesmo não faz. Então, a incongruência é muito ruim em cargos de liderança. O ideal é que a gente siga o exemplo, faça seguir o exemplo. O ideal é que seu filho faça aquilo porque ele vê você fazendo, né, para o lado positivo, obviamente. E que na empresa, os seus liderados percebam a tua conduta e sigam a tua forma de conduzir pelo próprio exemplo, não pela imposição que você está mandando fazer. O que fazer, então? Seja genuíno em suas atitudes e palavras, age de acordo com as suas opiniões, valores e crenças. É a melhor forma de transmitir credibilidade e evitar a incongruência. Olha só, uma outra coisa que acontece é se esconder atrás do silêncio. Lembrando que nós estamos falando de 8 dicas para evitar falhas no processo de comunicação. Então, a quinta dica é, muitas pessoas acham que se não se posicionar, vai ser melhor. Então, olha só, muitas pessoas têm a crença de que se ficarem em silêncio estarão livres de julgamento.
Importante lembrar que a não comunicação não existe e que o ser humano é naturalmente julgador. Então, se estiver numa reunião, todo mundo participando, todo mundo dando o seu ponto de vista, e você diz assim, eu não vou falar nada porque eu não quero ser julgado. A não comunicação também vai te julgar. As pessoas vão te julgar pela não comunicação. Estamos julgando e sendo julgados o tempo todo, por isso, não caia no erro de achar que ao se abster da fala, você estará se abstendo de opiniões sobre você. Quando você não se posiciona, as opiniões sobre você vão ficar muito amplas, porque você não deu mecanismo para as pessoas interpretarem a tua forma de pensar, a tua linguagem, até mesmo o teu vocabulário. Então, o que fazer? Quando estiver em uma reunião, estiver com receio de ser julgado, exponha suas ideias pontualmente aos poucos. Faça isso apenas quando tiver convicção sobre o seu ponto. Devagarzinho você vai se posicionando, devagarzinho as pessoas vão compreendendo quem é você, a maneira que você pensa. Isso vai aumentando a sua credibilidade no grupo e você se torna mais referência naquilo que você está fazendo na empresa, no seu cargo. Sexto, não fazer contato visual. Isso acontece muito, né, gente? Incomoda profundamente, né? Seja uma conversa de bar ou em uma reunião de negócios, contato visual é fundamental para que o outro se sinta parte da conversa. Mais do que isso, o contato visual é uma arma aliada para que você retenha a atenção das pessoas. Eu digo com frequência para os alunos, né, que eu tenho aulas diárias, para o pessoal habilitar a câmera, pelo menos para ver um pouquinho, porque é difícil, pessoal. Eu que estou habituado aí, 18 anos lecionando, e na maior parte das vezes em aulas presenciais, né, normais nas universidades, e aí você interage, anda na sala, escreve no quadro, coloca um vídeo para ver, a aula fica dinâmica, você vê as pessoas, interage, pergunta, responde, e de repente você olha para uma tela, então é difícil. Então, quando a gente fala aqui, é uma arma aliada para que você retenha a atenção das pessoas, é importante o contato visual. A gente se sente menosprezado quando a gente vai numa consulta médica, por exemplo, e o médico fica ali, né, na receita, te pergunta as coisas, nem te olha, né? Tá ali e tal. Ou você vai a um restaurante, faz o pedido, o garçom anota ali, não olha para você, enfim, é difícil, parece que você não fez parte daquele cenário. Então, existem muitos casos de pessoas que conversam olhando para o lado, ou também pessoas tímidas que evitam olhar diretamente nos olhos para evitar o confronto. Acaba olhando para o lado, ou pega o celular, isso é muito ruim. Cuidado, isso pode implicar em um desconforto muito grande e dificulta consideravelmente a conexão com quem está do outro lado. Então, fazer contato visual é estabelecer a conexão. Eu que dou aulas e palestras com grande frequência, agora o físico a gente sabe que não está acontecendo, mas eu tenho o hábito de olhar para todos os elementos, né, seja numa plateia, numa palestra, numa sala de aula, para que você estabeleça a conexão com todos, né? Já aconteceu de eu ir em palestra, assistir, e perceber que o palestrante só olha para um lado, ou só para algumas pessoas. Isso gera uma certa dificuldade, porque não estabelece conexão com todos. Então, o que fazer? Essa dica é mais simples, né? Opa, foi aqui. Olhe nos olhos das pessoas ao conversar com elas. Se estiver diante de uma plateia, a sugestão continua a mesma. Olhe para as pessoas, identifique a conexão, ou seja, veja que o outro também te olhou e siga com olhar para outra pessoa. Eu até recomendo, quando eu dou cursos de oratória, como falar em público, para ter um certo cuidado, né? Você ficar olhando sempre para uma pessoa, ela vai achar um pouco estranho, né? Então, tenta diversificar um pouco para conectar com todos que fazem presença ali. Aqui, gente, olha só, isso aqui é fundamental, né? Evitar que as emoções falem mais alto. E aí, em especial, essa fase que a gente está agora, está judiando um pouco de nós sob o ponto de vista psicológico, né, pessoal? Essa falta de interação, seja o trabalho na sua casa ou no seu escritório que você montou no seu apartamento, ou seja lá onde for, a gente está limitado ali, né? Um espaço limitado.
fato de a gente não conseguir se divertir como a gente fazia antes, ir ao cinema, à praia, ao parque. Então, isso está gerando um certo estresse, um acúmulo de estresse, que está fazendo com que o nosso transe emocional fique cada vez mais elevado, né? Então, olha só, o equilíbrio emocional é uma competência recente, requisitada pelo mercado de trabalho, cada vez mais. Isso porque você não mede palavras quando está nervoso, quando está em transe emocional. E o arrependimento bate quando você se acalma e sai do transe, mas o que foi falado não pode mais ser desfalado. Até a última vez que eu dei esse treinamento, foi agora, semana retrasada, lá na agência, o pessoal estava voltando devagarzinho, né, ao trabalho no escritório. Eu até brinquei, porque tem muito mais mulheres do que homens lá, e as mulheres têm a questão hormonal, né, da TPM e tal, que é super comum e se leva muito em consideração sem nenhum problema, mas algumas mulheres têm essa questão um pouco mais latente, mais agressiva, assim, de ficar irritada, tal, com pouca paciência. Então, a ideia é que a gente tenha uma visão clara daquilo que nos tira do transe, né, o que nos coloca em transe emocional e nos tira do sério, para que a gente evite esse gatilho, né? Então, olha só, o que foi dito, foi dito. Não importa se você estava ansioso, irritado, TPM, triste, a mensagem já foi passada. Preste atenção como suas emoções estão controlando suas atitudes. O que fazer, então? É muito importante que você identifique os gatilhos que ativam suas emoções mais intensas, o que lhes causa raiva, o que lhes causa ansiedade. Com essa consciência, fica mais fácil gerenciar suas atitudes e a partir das emoções. Como eu comentei há minutos atrás, em épocas normais, ok? Parece que deu uma piscadinha na tela, enfim. Em ocasiões normais, eu saio de casa às 8 da manhã e volto meia-noite. Então, eu estou sempre onde? Em deslocamento. Eu comecei a entender, hora ou outra, uma aula que eu chegava e eu não conseguia achar alguns exemplos. Isso quer dizer o quê? A minha liberdade criativa estava meio prejudicada, porque eu estava irritado. Comecei a entender o que me deixava frequentemente mais irritado. Eu sou um cara, via de regra, muito calmo, muito tranquilo. Comecei a notar que o trânsito era algo que judiava. A agência fica em Guarulhos, a Anhembi Morumbi fica na Vila Olímpia, em São Paulo. Eu moro na Penha, enfim, toda hora ali, em deslocamento frenético, porque eu saía em cima da hora sempre. Então, olha só, né? Quando você sai atrasado, você está em cima da hora, por exemplo, aconteceu, o motoqueiro caiu na avenida, na 23 de maio, lá já parou tudo, você corre o risco de atrasar na aula, já começa a me deixar nervoso, né? Aí abre o semáforo, o carro da frente demora 3 segundos para sair, você já fica nervoso com o cara da frente, mas o problema não está nele, o problema está em você. Quando eu identifiquei que esse era um grande gatilho do trânsito, eu passei a sair muito mais cedo. É o seguinte, se o semáforo abrir, o cara está no celular, demorar 5 segundos para acelerar e sair, eu vou sair a hora que ele sair. E eu passei a eliminar esse gatilho de estresse, de ansiedade e irritação. Ou seja, eu saí muito tempo antes. Quem me conhece lá do trabalho sabe, eu chego cedo em todos os lugares que eu vou. Exatamente porque o gatilho de tempo, ele me deixa nervoso. Então, foi algo que me trouxe mais equilíbrio. Já sou calmo por natureza, passei a ficar mais equilibrado e não deixar isso interferir no meu cotidiano. Então, é ideal que você identifique os seus gatilhos, aqueles que ativam as emoções mais intensas. Por quê? Se eu disse algo irritado, a hora que eu me acalmar, não tem como voltar. A desculpa, o perdão acontece, mas aquilo que foi falado e o impacto que aquilo gerou não volta mais. Opa, peraí. Deixa eu ver se foi certo aqui. Ah, foi. Então, olha só. Não praticar a empatia. Fundamental para uma boa comunicação, a empatia consiste em estar disposto a compreender o outro, que é o que a gente vem falando desde a escuta ativa, que foi a primeira dica nossa lá. É necessário que você identifique as suas necessidades comunicativas e também
de quem você está se comunicando para que o diálogo seja respeitoso e efetivo. Empatia é se colocar no lugar do outro, ou seja, não é necessário que você concorde com tudo que a pessoa fala, né, que as pessoas falam para você, mas no mínimo precisa entender como e por que elas pensam dessa forma. Eu coloquei uma imagem aqui que eu gostei bastante, bem simples, né? De um lado é 6, do outro é 9. E aí fica aquela guerra enorme de, não, é 6, é 9, enfim. Se você se colocar no lugar do outro, provavelmente você vai ver o 9 como ele está vendo. Se ele colocar no seu lugar, ele vai ver o 6 que você está vendo. E aí a questão não é certo e errado, é apenas um ponto de vista. Então, pratique a empatia e ela vai ajudar bastante você nesse contexto, né? O que fazer? Se, por exemplo, uma pessoa gritar com você em algum momento, ao invés de retrucar, pare e pense qual o motivo dela estar gritando, dessa irritação. Qual foi o gatilho, de fato, dessa irritação? O que eu posso fazer para que essa pessoa se acalme e minha mensagem chegue com eficiência? Troque o julgamento pela curiosidade. Quando a gente se depara com a irritabilidade, é normal a gente querer devolver na mesma intensidade. Se a gente ouvir a escutativa, respirar, analisar com uma certa calma, eu vou conseguir trocar o julgamento pela curiosidade e o processo vai fluir melhor. Pessoal, é isso. Ó, bateu certinho, 1h, 11 horas, né? A gente encerra aqui. Queria abrir para as perguntas, se tiver alguma pergunta, Vitória, Miriam, estou à disposição, certo? E aí a gente cumpriu com o horário certinho aqui. Tem meus dados aí, quem quiser me chama depois, ficarei bastante feliz. Bom, professora, a Jacira comentou aqui, ela mandou exato, professor, passei por esse mesmo caminho. Primeiro eu me irritava com os carros lentos, depois eu ficava brava comigo por não ter saído antes. É uma boa identificação do gatilho. Se vocês praticarem isso em todas as esferas, no caso dela foi o mesmo exemplo meu, que mudou praticamente de verdade o meu dia, né? Eu percebi quando eu chegava em sala de aula irritado e que eu não conseguia achar os exemplos para a aula, é porque eu tinha sido irritado no trânsito. Quando eu eliminei a irritação do trânsito, tudo ficou melhor, os meus alunos gostaram mais das aulas e tudo fluiu melhor e a comunicação se tornou mais efetiva. Bom, no chat foi isso. Professor, eu vou só dar um recadinho antes de passar a palavra para a Priscila e para a Miriam. Muita gente ainda não preencheu a lista de presença, tá? Então, eu vou pedir para que todos que estejam aqui, por favor, preencham, que é muito importante para nós. Priscila, Miriam, vocês querem falar alguma coisa? Eu vou passar a palavra para a Priscila, nossa parceira. Depois eu faço um encerramento aqui. Gente, então, bom dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu joguei aqui agora o link para vocês participarem da pesquisa de satisfação. Então, para vocês colocarem o que vocês acharam da pesquisa e avaliar o professor. E aí, também, através desse link, a gente vai gerar o certificado de vocês de participação. Então, por favor, preencham. E caso alguém esteja em São Paulo, quiser estudar com a gente está com ótimas condições de desconto, a maioria dos cursos, né, de graduação e de pós-graduação estão com 60% de desconto, então quem quiser dar uma atualizada, começar uma graduação nova, pode falar comigo, a Vitória tem o meu contato, ela passa para vocês, tá bom? E é isso. Eu vou agradecer, então, a presença do nosso professor, conteúdo de excelente qualidade. A gente fica aqui na expectativa de outras oportunidades. Priscila, a gente segue em contato, a gente tem ainda essa semana aí mais uma atividade aí, né, no nosso cronograma. E é isso, gente. Esse é o objetivo da associação, da Becasa. Núcleo de Becasa Desenvolvimento está o tempo todo aí, a gente pede, reforça sempre aí o retorno dessas pesquisas, porque é isso que realmente vai nos impulsionando aqui para que a gente entenda qual é a necessidade do mercado, qual é a necessidade de profissionais, e a gente vai desenvolvendo essas parcerias como a Anhembi Morumbi para que cada vez mais a gente contribua aí com a evolução de todos, inclusive a nossa também, né? Então é isso, muito obrigada e até uma próxima. Professor, quer falar uma palavra? Obrigado, foi muito bom, espero ter contribuído com vocês. Estou à disposição, agradeço mais uma vez, Miriam, Vitória, Priscila, pela boa oportunidade. Sempre que precisarem, contem comigo.
Obrigada, professor. Chegando muitos elogios aqui no chat, tá bom? Pessoal falando que amou a aula, muito obrigada. Um ótimo conteúdo. Obrigada, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.